Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa ainda mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor bege. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: Sexta Vara do Trabalho negocia imóvel penhorado em Parnamirim e paga dívidas de empresa com trabalhadores, condomínio e até com a prefeitura. No dia de luta da pessoa em situação de rua, TRTRN realiza grande mutirão de cidadania. Foi mais um Pop Rua Ajude. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a juíza do trabalho Simone Jalil. Vamos falar sobre o ótimo desempenho da Divisão de Proteção de Dados Pessoais do Tribunal, que se tornou modelo para todo o país. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. A Sexta Vara do Trabalho de Natal conseguiu vender um imóvel que havia sido penhorado para o pagamento de dívidas trabalhistas. Essa transação aconteceu através de um mecanismo chamado venda direta, que facilita acordos e pagamentos na esfera da Justiça do Trabalho. Além dos trabalhadores, a Prefeitura de Parnamirim e o condomínio onde o imóvel está situado também foram beneficiados. A casa penhorada e vendida através da venda direta fica localizada neste condomínio, no bairro Parque das Nações, na cidade de Parnamirim, na Grande Natal. O imóvel foi utilizado na chamada venda direta, um artifício utilizado na Justiça do Trabalho para facilitar as negociações entre partes e a resolução de processos trabalhistas. No TRTRN, a modalidade foi utilizada pela Sexta Vara do Trabalho de Natal, que organizou toda a tratativa. Essa venda direta é um instituto que está previsto no Código de Processo Civil e ultimamente tem sido muito utilizado, não só nas execuções cíveis, mas também execuções fiscais e até mesmo nas execuções trabalhistas, né? E como ocorre um bem que se encontra penhorado num processo, pode ser um bem imóvel, e existe uma terceira pessoa que não faz parte do processo e tem interesse em adquirir esse bem. Então, é feita a venda diretamente à pessoa, sem que seja necessária a realização de leilões judiciais, né, que são procedimentos mais custosos, mais demorados, que têm uma burocracia maior. Então, essa venda direta ela vem simplificar esse procedimento de alienação judicial de bens que se encontram em fase de penhora. O que chama a atenção no processo da venda direta é que tanto o exequente, que é o autor do processo trabalhista, ou mais facilmente chamado de dono da dívida, pode indicar o bem a ser utilizado para esta venda. Mas também o próprio executado, que é quem vai pagar a dívida, pode indicar um bem para ser vendido e os valores utilizados na quitação dos débitos. Ou seja, tudo se resolve de maneira mais fácil para ambas as partes. Nesse caso específico que ocorreu na Sexta Vara, foi o próprio executado que manifestou o interesse que o bem fosse para venda direta. Então, assim, é um procedimento mais flexível, que tanto pode partir do exequente como pode partir do executado. O que a gente tem que verificar é que qualquer que seja por iniciativa do exequente, seja por iniciativa do executado, o procedimento seja revestido de formalidades mínimas, legais e de ampla publicidade, né? Até para que outras pessoas interessadas possam concorrer a essa venda. Para a realização da venda direta desse imóvel, uma equipe da Sexta Vara do Trabalho de Natal elaborou um edital com informações como, por exemplo, o valor mínimo de arrecadação do bem, o valor de avaliação e também a forma de pagamento. Esse edital foi publicado no último mês de abril e agora, com a venda total do bem, foi finalizado neste mês de agosto. A venda da casa resultou ainda na quitação das taxas condominiais devidas, que já tinham ultrapassado o valor de R$ 116 mil. Além disso, os IPTUs não pagos já somavam mais de R$ 26 mil. Uma outra informação dava conta que a casa estava fechada há bastante tempo, o que comprometeu seu estado de conservação. Ou seja, a venda do imóvel acabou favorecendo o dono da dívida, quem esperava pelo encerramento do processo trabalhista e ainda outras pessoas indiretamente. Nesse caso dessa venda direta que nós fizemos, o primeiro beneficiado é o próprio exequente, né? Ele havia ajuizado essa reclamação em 2012
desde que se iniciou a execução, vinha tentando por várias formas conseguir a quitação e não era possível, né? Até que foi viabilizada essa venda direta. Então, ele é o primeiro beneficiado. Mas o bem, ele tinha outras dívidas. Tinha dívidas junto à prefeitura de Parnamirim, dívida de IPTU, e tinha dívida também de taxa condominial. Então, foram pagos mais de 120 mil de taxas atrasadas ao condomínio e mais de 26 mil reais de IPTU atrasado ao município, né? Ainda assim, vai existir um saldo remanescente e nós vamos utilizar para que sejam pagos empregados da empresa que possuem também outras ações contra a mesma empresa e que se encontram em fase de execução. Então, foram vários beneficiados através dessa venda. Procurar conversar com um advogado, verificar se aquele processo tem algum bem penhorado. Se não houver um interesse em adjudicar esse bem, ou seja, o próprio exequente ficar com o bem, verificar se existe a possibilidade desse bem ser utilizado, ser vendido através dessa alienação direta, né? Facilita para todos os dados, com certeza. 19 de agosto foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa em Situação de Rua. Por isso, a data foi escolhida para a realização de um grande mutirão de cidadania, o Pop Rua Ajude. O TRTRN, em parceria com a Justiça Federal e várias outras instituições, ofereceu serviços de assistência jurídica, requerimento de benefícios, acompanhamento de processos e muito mais. Olha como foi. Durante todo o dia, homens, mulheres e crianças receberam diversos serviços públicos de saúde e de bem-estar. O presépio de Natal em Candelária foi o local escolhido para a segunda edição do Pop Rua Ajude, na capital potiguar, uma ação conjunta do TRTRN e da Justiça Federal. Esse programa é uma política do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e os tribunais replicam nos seus estados. É um evento onde a justiça sai, vamos dizer assim, daquele patamar, às vezes, de inacessibilidade, para se mostrar acessível às pessoas que, na verdade, precisam nesse momento mais do que outras. A expectativa é que nós recebamos um número maior do que no ano passado. No ano passado nós atendemos, no que se refere ao atendimento jurídico em si, documental, cerca de 300 pessoas, mas a gente teve uma circulação de 700 pessoas durante o dia. Então a ideia é que a gente receba um número maior de pessoas. A expectativa é muito positiva. Para garantir o acesso das pessoas em situação de rua, ônibus foram disponibilizados em vários pontos da cidade e de Parnamirim. A assistência jurídica, emissão de documentos, cadastro e acompanhamento de benefícios, alimentação, espaço infantil, serviços médicos e cortes de cabelo foram alguns dos atendimentos oferecidos. Até mês passado eu recebia o benefício, o auxílio emergencial. E eu vou ver se não cortou para mim conseguir dar continuidade a isso, né? Eu vim buscar o jurídico, que é o advogado, para poder ver se eu consigo o BPC ou o LOAS, porque é direito meu, ou até mesmo a aposentadoria, pelo fato de eu ser uma pessoa doente há 15 anos atrás. Eu me acometi da doença do transtorno bipolar e da esquizofrenia, ao qual eu me trato já faz uns 17 anos. Então, a partir de hoje, eu quero quebrar essa lei de que pessoas que têm transtorno mental não têm direito à sociedade, não têm direito a uma vida digna. Isso é totalmente fora do meu contexto. Durante o evento foi lançado o programa Parceiros da Inclusão, uma iniciativa do tribunal que visa criar oportunidades de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Convidamos empresas para aderir a se cadastrar no Parceiros da Inclusão. Está aqui presente hoje para fazer cadastramento de pessoas interessadas em emprego e fazer, inclusive, entrevistas de emprego. Então, as pessoas em situação de rua chegam aqui, são atendidas nesse stand da empregabilidade, tem a possibilidade de fazer o seu currículo na hora e já ter uma entrevista de emprego aqui no evento. Na área de empregabilidade, os participantes puderam elaborar currículos, entrar em cadastros de reserva e até participar de entrevistas. Uma maneira de conectar empresas a pessoas dispostas a serem reinseridas no mercado de trabalho formal. Até porque viver informalmente é muito complicado, você é incerto, você não tem um salário certo, então não dá para você garantir, tipo assim, eu tenho que pagar pensão.
Tipo, tem também aluguel. Então, se você não tiver um emprego formal, fica mais difícil de garantir tudo isso. Isso até que implica na nossa saúde mental, quando você não tem tudo isso concreto, né? A gente da Esterbon, a empresa em si, ela capta muitas pessoas do perfil de pessoas humildes, pessoas carentes, não necessariamente de rua, mas eu achei o público muito similar, vamos dizer assim. Então a gente vai tentar fazer a captação desses currículos para ver a possibilidade de poder aderir, de poder participar e de poder contratar também essas pessoas. O Pop Rua Ajude é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça replicada por todo o país. O evento nasceu do desafio de abrir as portas da justiça às pessoas mais vulneráveis diante do aumento da pobreza no Brasil. Só em Natal, estima-se que hoje, pelo menos 2.000 pessoas estejam em situação de rua. Para atender essa população, o evento contou com cerca de 45 parceiros, incluindo instituições públicas, privadas, movimentos sociais e projetos voluntários. Um desses projetos foi o Chuveiro Solidário, que há 7 anos oferece banho e higiene em um chuveiro móvel para pessoas em situação de rua. Pois é, todas as terças-feiras a gente acaba fazendo o mesmo serviço de forma concentrada que o Pop Ajude está fazendo aqui. Uma vez por semana a gente, como podem ver aqui, nós fornecemos alimentação, vestuário para o pessoal mais hipossuficiente de rua, um chuveiro, um banho quente, quando dá, uma assessoria jurídica, encaminhando para a Defensoria Pública. Então a gente acaba fazendo esse serviço voluntariado para poder trazer um pouquinho de dignidade para o pessoal, moradores de ruas, né, hipossuficientes. Quem puder ajudar, sinta-se à vontade, nós temos o Instagram, que é Chuveiro Solidário, e aí qualquer tipo de ajuda será bem-vinda aqui para o projeto. Mais de 60 voluntários do TRT-RN participaram da mobilização. Para o juiz Herman Hakrat, um dos magistrados do trabalho que estava atendendo a população no evento, ações como o Pop Rua Ajude são essenciais para aproximar o judiciário da população. Eu acho que esse projeto é um projeto essencial. Primeiro porque ele possibilita, antes de tudo, uma possibilidade de escuta por todos nós, né? Então eu acredito que é um projeto não só de inclusão, mas de percepção e visão sobre quem vive hoje em situação de rua e em situação de absoluta precariedade, e também desburocratiza essa fala para que as pessoas possam ter acesso imediato a questões que são tão essenciais para a vida de cada um. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a juíza do trabalho Simone Jalil. Ela vai falar sobre o ótimo desempenho da Divisão de Proteção de Dados do Tribunal, que fez o TRT atingir bem antes do prazo a meta de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A gente volta já já, não sai daí. O TRT-RN é o primeiro tribunal de pequeno porte do país a atingir o índice de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, o TRT-RN também é um dos 5 primeiros tribunais regionais do trabalho do país a atingir esse índice antes da meta, que é só em 2025/2026, né, no próximo biênio. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente convidou a juíza do trabalho encarregada de dados aqui do TRT-RN, Simone Jalil. Doutora Simone, fala um pouquinho sobre como foi essa conquista, a que você e sua equipe devem esse resultado tão bom e tão antes do esperado. Nós aqui, quando a gente fala em LGPD, é proteção de dados pessoais, são os dados das pessoas. E nós lidamos com muitos dados de pessoas aqui, seja no público interno, seja do público externo que nos procura enquanto órgão de justiça. E como se adequar, como tratar esses dados, né? Então, nós fizemos revisão de contratos, nós fizemos oficinas, capacitação, mapeamos todos os dados. Hoje nós temos mais de 200 processos organizacionais, todos mapeados. Fizemos sugestões de melhorias, adequamos, inclusive cláusulas de contrato, objetos de licitação aqui no nosso tribunal. Dentro do setor, né, de recursos humanos do nosso tribunal também adequamos, mapeamos. E a gente vive nesse monitoramento que é constante, porque quando a gente fala de adequação, nós temos várias fases, e a última fase é o monitoramento. O monitoramento ele é constante, porque todo dia surgem dados novos, todo dia surgem
coisas novas, fatos novos que nos levam a ficar atentos a essa proteção de dados. Inclusive, o TRT-RN tem uma divisão específica de proteção de dados, que é coordenada pela juíza Simone Jalil. Existe uma equipe trabalhando isso, né? E, inclusive, é a única, na verdade, divisão, único setor no país de um tribunal voltado para isso, né? Isso fez com que realmente o tribunal se tornasse um modelo para todo o país. E esse modelo, inclusive, teve um fórum de encarregados de dados da Justiça do Trabalho, o primeiro fórum, e lá foi, inclusive, aprovada uma ementa para que isso seja adotado nos outros tribunais, porque o encarregado de dados, alguns têm uma equipe de apoio, até existe uma resolução que diz que tem que ser essa equipe, mas não são pessoas exclusivamente voltadas para a proteção de dados. Então, isso às vezes dificulta que o tribunal realmente se adeque, que o encarregado tenha um suporte necessário até para esse monitoramento, porque dentro da Justiça do Trabalho há uma exigência que o encarregado ou a encarregada de dados, essa pessoa seja um juiz ou uma juíza. E o juiz tem as suas outras atividades, ele não se afasta da jurisdição, então ele precisa de uma equipe de apoio e que o auxilie nesse monitoramento. E aqui nós somos muito felizes porque a gente conseguiu essa divisão de proteção de dados com pessoas exclusivamente voltadas para isso, pessoas estudiosas do tema. Enfim, algo que nos traz muita felicidade e que demonstra o quão empenhados nós estamos nessa proteção de dados. Coisa boa. Doutora Simone Jalil, muito obrigada pela entrevista e que a gente possa ficar cada vez mais atento, né, à quantidade de vezes que a gente compartilha os nossos dados, né, por aí, no comércio, né, em prestação de serviços, muitas vezes até de forma desnecessária, né? É verdade, a gente tem que evitar ficar compartilhando esses dados. CPF, gente, não é para estar na ponta da língua e soltar para qualquer pessoa, não. Nosso CPF agora, né, nesse projeto aí que ele vai ser unificado para tudo, é um dado importantíssimo. A pessoa pega seu CPF, pode se fazer passar por você e causar danos, assim como a gente já tem, né, empréstimos, né, questões consignadas, então muita coisa pode ser feita com seu CPF, então não compartilhe seu CPF, evite ficar compartilhando seus dados em farmácia, você não precisa dar seu CPF sempre que vai comprar um remédio, né, você não precisa fazer cadastro em todo local que você vai comprar um objeto à vista, para que você precisa fazer seu cadastro, colocar lá nome, CPF, data de nascimento, né, não precisa, seus dados, seu direito, né, apodere-se e empodere-se de seus dados. Obrigada, viu, doutora? Nada. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você continua acompanhando todas as ações do TRT-RN através do nosso site, canal no YouTube e das redes sociais. Até a próxima semana.